A palavra de Deus hoje nos traz um tema, nos traz uma mensagem: praticar a palavra de Deus. Este é o grande tema desta noite, esta é a grande mensagem desta noite. 3 afirmações de Jesus no Evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. Meus irmãos e irmãs, Jesus é bem claro, Jesus é bem firme. Só entra no reino de Deus quem praticar a sua palavra, quem viver a sua palavra. Não adianta participar da missa todo dia. Se não viver a palavra de Deus, não entra no reino dos céus. Não adianta rezar o terço todo dia. Se não viver a palavra de Deus, não entra no reino dos céus. Não adianta andar com o terço na mão. Se não colocar em prática a palavra de Deus, não entra no reino dos céus. Porque tudo isso deve ser meio para me levar a praticar, a viver a palavra de Deus. E não deve ser um fim em si mesmo. Por isso que Jesus diz no Evangelho: não adianta profetizar, não adianta falar em línguas, não adianta realizar milagres. Tem que viver a palavra de Deus. E Jesus ainda diz que no fim de tudo ele vai dizer: afastai-vos de mim, vocês que praticaram o mal, vocês que não viveram a minha palavra. Segunda afirmação de Jesus: quem ouve e pratica a minha palavra é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez, Jesus nos chama a atenção que a sua palavra deve ser o centro da nossa vida, que nós devemos pautar a nossa vida pela sua palavra, pela sua vontade, pelos seus ensinamentos, que Jesus é a rocha firme que nos segura de pé, que nos mantém de pé. Quando nós estamos seguros na palavra, quando nós estamos seguros em Jesus, vem a tempestade, vem a enchente, vem o vento forte, vem o terremoto, vem as dificuldades, vem os ventos contrários, mas nós permanecemos de pé, porque nós estamos seguros em Deus, porque a nossa vida espiritual está segura em Deus. Terceira afirmação de Jesus: mas quem escuta a minha palavra e não coloca em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Na primeira tempestade, no primeiro vento contrário, a casa caiu, a ruína foi completa. Meus irmãos e irmãs, quanta gente distante de Deus, quantas famílias distantes de Deus, quantos trabalhos profissionais distantes de Deus. Quando nós estamos distante de Deus, nós não conseguimos ficar de pé. Quando nós estamos distantes da palavra de Deus, a primeira tentação nós caímos. Por quê? Muitas amizades destruídas. Por quê? Muitos trabalhos destruídos. Por quê? Muitas famílias destruídas. Porque estão longe de Deus. Porque estão longe da palavra de Deus. Porque estão construindo a sua casa distante da rocha firme, que é o próprio Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, palavra de Deus nos faz esse convite: viver a palavra de Deus, pautar a nossa vida
pela palavra de Deus. Fazer com que Jesus seja o centro da nossa vida, fazer com que Jesus seja a rocha firme da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho. Em nome do Pai, do